A paz do Senhor. Então eu quero que você abra sua Bíblia. Quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. A partir do verso 8. Romanos 10, 8 vai dizer assim: Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. O 9 vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com a boca se crê para a justiça, e com a boca, o 10, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. O 11, como diz a Escritura, todo o que nele confia, jamais será envergonhado. Vamos orar mais uma vez. Quero que você estenda sua mão e ore ao Senhor. Papai, nós precisamos, Senhor, da revelação da sua palavra. Nós precisamos, Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como sua igreja, ter a sua palavra revelada. Se aprender os conteúdos, aprender totalmente a tua palavra, para que a nossa fé não seja uma fé vazia, mas que a nossa fé seja uma fé com conteúdo, uma fé que entende quem o Senhor é, entende o que o Senhor fez por nós, e entende o que o Senhor ainda está fazendo por nós, Senhor. Que nesse dia, eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento dos meus irmãos, que ninguém, Pai, ao ouvir essa mensagem, ele fique confuso, mas para a glória do seu nome, porque o Senhor é poderoso por todas as coisas, que o Senhor traga entendimento sobre a minha vida, entendimento sobre a vida dos meus irmãos aqui, entendimento sobre a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, e que traga transformação, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, nós estamos falando, semana passada a gente estava no modo um pouco diferente, nós estava eu e o Rodrigo aqui semana passada, e a semana passada a gente falou sobre a mensagem, a gente falou sobre a palavra, sobre a mensagem que a gente carrega. Não sei se você vai lembrar, é bom que você lembre todas as palavras que você está aprendendo no decorrer desse tempo, mas a gente falou sobre a mensagem que nós carregamos, não é sobre nós, mas é sobre a mensagem que nós carregamos. Mas também tem a ver conosco, mas também tem a ver com aquilo que o Senhor está fazendo em nós, e hoje nós vamos tratar esse aspecto, aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará na eternidade em nós e no nosso coração, e que eu oro mesmo para que essa palavra faça muito sentido para você, e que nesses dias você tenha uma mudança de vida, uma mudança do seu caráter, uma mudança no seu pensamento, que os seus pensamentos expandam, e que você possa cada dia estar mais maravilhado com a graça que vem do Senhor. Então, a partir do verso 10, a gente vai expondo, do capítulo 10, a partir do verso 8, a gente vai expondo, vai dizer assim, o 8, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Mas o que ela diz, começa o versículo. Se você ler esse versículo todo, Romanos 10, é um capítulo maravilhoso de que Paulo escreveu nesse livro de Romanos. Todo livro de Romanos ele tem um contexto histórico maravilhoso, tudo que Paulo escreveu ali, a forma que ele escreveu, o tanto de coisas que era e tanto de revelação da palavra que tem aqui. A história vai nos dizer que esse livro era usado para que pessoas que estudam direito exercerem suas teses, para poder aprender algo com esse livro. Então esse livro é um livro riquíssimo, é um livro da Bíblia você deve, como cristão, orar, ler ele e orar as verdades que estão nele por diversas vezes. Porque há relatos de vários homens da Bíblia, há vários homens na história que, ao encontrar as realidades, encontrarem as palavras que aqui estão incutidas nesse livro, eles tiveram suas vidas transformadas. Lutero, quando viu que a justificação ela vem pela fé, ele teve a sua vida transformada, ele encontrou essa palavra em Romanos, e vários outros homens que teve ali olhando para as Escrituras, olhando para Romanos, eles tiveram a sua vida totalmente transformada. Então, que nós possamos, olhando para Romanos aqui, nós possamos entender um pouco mais do Senhor, que o Senhor nos dê, sabe, esse discernimento, esse entendimento do que Ele está fazendo em nós e continua progressivamente todos os dias
da nossa vida. E ele vai falar assim, mas o que ela disse? A palavra está perto de você. Mas o que ele está falando? Mas o que ela disse? O que é ela? Na minha versão NVI vai dizer assim, mas o que ela disse? Ele está falando sobre a justiça. A justiça que vem pela fé. A palavra de Deus, a palavra é a voz de Deus, que ecoa de geração em geração, eternidade em eternidade. A palavra de Deus é aquilo que ecoa. Então, o que a palavra de Deus anuncia? Anuncia a soberania do Senhor e anuncia a justiça que ele faria, que ele fez, né, em Cristo, justificando a todos. Justificando a mim, justificando a todos aqueles que têm fé no Filho de Deus. Então, e o que Paulo vai começar falando aqui? Sobre a justiça que vem de Deus. A justiça que vem do Senhor. A justiça que nós não merecíamos. Efésios vai dizer que nós somos salvos pela graça. Por isso é dom de Deus, não vem de nós. É dom do Senhor. Então a salvação, nós não temos mérito nenhum na salvação. Nós não temos mérito nenhum. O Senhor nos salvou, o Senhor nos encontrou. E nós somos justificados por Ele. Nós somos transformados dia após dia por Ele. E o nosso esforço, a gente falou bastante sobre isso nessa semana passada, o nosso esforço é permanecer ligado nele. O nosso esforço é permanecer ligado, conectado a Ele. O nosso esforço não é nos salvar, porque isso tem que estar muito claro na sua mente. Não há o que você possa fazer para se salvar. Agora o nosso esforço é permanecer ligado nele, ligado nessa videira verdadeira. E, continuando no 8, ele vai assim, a palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. E ele vai falar essa palavra, a palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. E eu pergunto para você hoje, muitas vezes nós estamos distantes do Senhor, mas Romanos vai dizer que a palavra de Deus está perto de você, está em sua boca e em seu coração. E muitas vezes nós nos colocamos em distanciamento do Senhor. Muitas vezes por nós não entendermos a justiça que vem de Deus, aquilo que Ele fez por nós, nós muitas vezes, mesmo tendo encontrado o Senhor, nós mesmo tendo tido experiências com Ele, muitas vezes nós nos distanciamos do Senhor, porque entendemos que, não, eu sou muito ruim, eu não consigo conviver com esse homem, ele é perfeito, ele é bom, o Senhor é bom, Ele tem misericórdia de mim, porque eu não consigo viver perto dele. Mas a palavra diz assim que a palavra está perto de você, está em sua boca, está em seu coração. Eu quero te dizer uma coisa, a voz do Senhor, se você não ouve a voz do Senhor, você vai falar, faz tempo que eu não ouço o Senhor, faz tempo que eu não ouço a palavra do Senhor, faz tempo que o Senhor não fala comigo, faz tempo que eu não oro, não ouço Ele não fala comigo de nenhuma forma. Eu quero te dizer uma coisa, que você possa abrir a sua palavra agora e ler. Porque se lê em voz alta, porque você lendo a palavra em voz alta, você vai ouvir a voz do Senhor. Porque essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que vai nos ensinar. Então que você possa estar bem fundamentado nisso. Que perto está o Senhor. O tema da nossa palavra é essa, perto está o Senhor. Nós temos que falar assim, nossa, eu estou muito longe do Senhor. Estou vivendo uma vida de pecaminosidade. O pecado me distancia do Senhor. O que distancia você do Senhor é você mesmo. Basta você abrir a sua boca e você confessar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que você se arrepende dos seus pecados, você passa a ter comunhão com Ele novamente. Porque quando você confessa com a sua boca, o Senhor não lembra mais do seu último ato, mas lembra-se do último ato que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, remindo e cobrindo todos os pecados que você cometeu. Então, nosso esforço, que seu esforço não seja se salvar, não seja merecer a salvação, mas seu esforço seja em permanecer ligado no Senhor, permitir que dia após dia, a justiça dEle, a graça dEle, realiza coisas novas em sua vida, dia após dia, pois o Senhor está perto, o Senhor está próximo de nós. Então, um exemplo que aconteceu comigo uma vez, enquanto eu orava, acho que eu falei disso alguma vez aqui, eu já deve ter falado sobre isso. Enquanto eu orava, algo falava no meu coração, reconciliador. E eu não entendia nada. Eu falei, o que é isso? Mas tudo bem, reconciliador é uma palavra legal, né? Deve ser reconciliar alguém, né? E o pessoal dos jovens, eu compartilhei isso com eles já. Reconciliador, eu não entendi nada quanto a isso. Mas certo dia, estava eu lendo a palavra,
E 2 Coríntios 5:17 vai dizer que em Cristo nós somos novas criaturas, eis que tudo se fez novo, e o Senhor estava reconciliando nós com Deus através de Jesus Cristo e nos dando o ministério da reconciliação. Eu falei, é isso. Esse é o reconciliador. Por quê? Porque existe um ministério da reconciliação. E a partir desse lugar, a partir desse dia, eu falei, não, é isso que nós temos que fazer. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou me aprofundar. Ou seja, a palavra do Senhor, a palavra que está perto da minha boca, perto do meu coração. Essa palavra, ela é o tom de voz de Deus. Ele é o tom da voz do Senhor. Quando você vai ligar para alguém, eu vou ligar para o Marcos que está aqui. Eu ligo às vezes para o Marcos, oi Marcos, está tudo bem? Eu não preciso falar, Marcos, se ele falar uma voz estranha, eu vou falar, não é o Marcos. Porque eu sei o tom de voz do Marcos. Por quê? Porque se eu conheço a palavra, eu conheço o tom de voz do Senhor. Então, às vezes, mas vem um pensamento aqui, mas eu não sei se é meu, se não é meu. Se tiver ali, se o Senhor te revelou isso no seu coração, e se a palavra está dizendo essas coisas, se você encontrou na palavra essas coisas, é o Senhor falando no seu coração. É o tom de voz do Senhor, é a palavra. Então, que nesses dias você possa entender que eu não consigo ouvir o Senhor. Eu peço para você que faça uma coisa, que você abra a sua palavra, abra Romanos aí e comece a ler em voz alta. Porque o Senhor, Ele fala conosco através de pensamentos, Ele fala conosco através de sonhos, de visões, através de vida, através dos irmãos, mas a principal forma do que o Senhor fala conosco é através da sua palavra. A palavra já disse, isso é a palavra. Isso é a palavra, é o que tem que ser lido. A palavra vai dizer agora eu não lembro se é Efésios, mas vai dizer que o justo vive pela fé. E a palavra vai dizer também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não acreditamos que isso é a palavra, que o Senhor fala, vai falar ao nosso coração, que o que está escrito aqui é a respeito do que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida da igreja, aí eu estou em apuros. Por que eu tenho que ouvir a palavra? Porque eu devo ouvir a palavra todo o tempo. Para que essa palavra ela traga transformação, traga renovação da minha mente, entendimento. Então, eu quero que você possa entender isso, para a gente passar para um próximo lugar, que você está próximo do Senhor. Perto está o Senhor. Salmo 145, 18, vai dizer assim, o Senhor está perto de todos que invocam, de todos os que invocam com sinceridade, e realiza os desejos daqueles que o temem, e ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor está perto de cada um de nós. O Senhor está perto de nós. O Senhor não está longe de você, o Senhor está muito perto. Então, se você porventura acha que o Senhor está longe de você, se porventura você acha, não, eu sei que o Senhor está perto, mas talvez a sua vida você não consiga viver isso com realidade, se isso talvez não é uma realidade na sua vida. A teoria pode até ser, você sabe, não, eu sei que o Senhor está aqui, o Espírito Santo está em mim, mas que você possa viver isso de forma prática, pois perto está o Senhor da sua vida, perto está o Senhor na sua vida para trazer transformação na sua vida, para trazer ânimo, para trazer renovo que vem da parte dele, para nos deixar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, e que isso possa estar muito claro para você, isso possa fazer muito sentido, porque a palavra vem revelando o plano do Senhor em nos salvar. A palavra do Senhor vai nos revelar o plano do Senhor para nos salvar. A palavra do Senhor vai revelar a instrução de como nós devemos viver essa nova vida. E a palavra do Senhor vai nos revelar qual é o nosso destino no final de todas essas coisas. Então, cara, isso aqui é a vida. Isso aqui é o Senhor Jesus, João 17 vai dizer, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque a palavra vai dizer a soberania de Deus, o desejo do Senhor de nos salvar, o evangelho da salvação, como o Senhor nos salva, por que Ele nos salva e para onde nós iremos. Eu não sei porque não faz sentido para você não ler as Escrituras. Então que isso possa fazer muito sentido para você, que você possa ter no seu coração um anseio em conhecer o Senhor mais e mais. Conhecer a soberania de Deus, conhecer o porquê o Senhor te salvou, para que te salvou, para onde você vai e como viver essa nova vida que o Senhor nos deu. E que você possa saber que qualquer mentira que foi contada para você, talvez você tenha esse conhecimento dentro do seu coração. Cara, não, eu estou longe do Senhor, eu estou distante dos caminhos do Senhor. Não,
perto está o Senhor. Perto está o Senhor e todos, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que o invocam com sinceridade e realiza os desejos daqueles que o temem e ouvem os gritos de socorro e o salva. Então que nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos buscar nos aproximar do Senhor, porque ele vai falar assim, na continuação desse capítulo do versículo 8, vai dizer assim, isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Então essa é a palavra da fé que nós estamos proclamando. Se você diz que tem fé no Senhor e não lê a palavra, eu não sei como você pode ter fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você fala para mim que você tem fé no Senhor e você não conhece a palavra, você não tem fé, você tem apenas uma crença no Senhor. Uma crença assim, infantil, uma crença romântica. Mas é porque a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós somos salvos. Eu quero que você entenda muito bem isso, porque nós temos que nos aproximar do Senhor, e o porquê nós temos que nos aproximar dele e crescer em fé, porque a fé é o instrumento de salvação. A fé é o instrumento pelo qual nós seremos salvos, porque ninguém vai ser salvo se não tiver fé no Filho do Homem, se não tiver fé em Jesus Cristo. Mas a palavra também nos revela que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então que a sua fé não seja uma crença infantil, não seja uma crença que alguém disse que alguém vai voltar para te salvar, não. Que seja uma fé com conteúdo, que seja uma fé alicerçada na palavra, santificada na palavra, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Que isso possa fazer sentido e que nós possamos caminhar um pouco mais adiante. E no verso 9 vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com a boca se crê para a justiça. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. No 11, como diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então a palavra vai dizer, se nós confessarmos com a nossa boca, se nós cremos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Então está muito próximo do Senhor. O Senhor está próximo de nós. O Senhor, aquilo que o Senhor Jesus fez, nos aproximou de tal forma dele, que basta agora eu crer com o meu coração, eu confessar com a minha boca, eu estou salvo. E ele continua no 11, no 10, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado. E todo aquele que nele confia, essa palavra tem Isaías cita isso, e Paulo vem traz isso à tona novamente. Isaías 28:16 vai dizer que todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Então se você tiver essa fé que vem pelo ouvir a palavra, no Senhor Jesus, você jamais será envergonhado. Porque nele, todo aquele que nele confia, e confiar não é falar assim, eu confio em você, não, é ter plena convicção no Senhor, plena convicção de tudo que está escrito na palavra é a verdade, plena convicção que de fato o Senhor é o Salvador do mundo, essa confiança que todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Fala, não, beleza, eu fui à igreja, vim à frente, né, ou virtualmente, eu vi que muitas pessoas aceitaram Jesus, então eu confessei Jesus, eu falei, não, Senhor, eu confesso com a minha boca que o Senhor Jesus, e creio com o meu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, então eu sou salvo. Mas se você tem uma confiança, o nível seu de confiança é baseado naquilo que as pessoas estão te falando, se seu nível de confiança é baseado naquilo que alguém te contou, que alguém te conduziu a este lugar, se o seu nível de confiança no Senhor está baseado naquilo que eu digo,
Se alguém com um pouco mais de eloquência na palavra, se alguém com um pouco mais de argumento vir te falar algo diferente, você vai ficar balançado. Você vai ficar assim, acho que eu não sei muito bem, eu acho que você tem razão. Cara, o que nós precisamos ter é fundamentos na palavra. Fundamentos. Perto está o Senhor e o Senhor quer nos fundamentar. Paulo vai dizer que o Senhor Jesus é o alicerce das nossas vidas, Ele é o fundamento, Ele é a rocha, Ele é o poder que nos salva. Que nós possamos estar próximos dEle e ter esse entendimento, que Ele é o nosso fundamento. É nele que está a nossa confiança, pois todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. E essa confiança não é uma confiança tola, não é uma confiança romântica, é uma confiança de entendimento, uma confiança de alguém que entendeu quem o Senhor Jesus é, entendeu quem Ele é nas Escrituras, entendeu quem nós somos a igreja, e o que o Senhor está fazendo conosco, e o que o Senhor está fazendo em nós, entendeu essas coisas, e entendendo essas coisas, atende a voz do Senhor, e atendendo a voz do Senhor, confia, coloca plena confiança nele, vai nesse lugar e deposita, acredita ao Senhor toda a sua vida. Porque a fé e o acreditar, eles são palavras, são sinônimos. E da onde que vem a origem do acreditar? Quando você faz uma operação, né, eu trabalho com contabilidade, e quando nós vamos fazer uma operação, nós debitamos alguma coisa e creditamos, ou seja, gerou um crédito, em algum lugar ali gerou um crédito, e aquela quantia de dinheiro está acreditado naquele lugar, está acreditado no banco, está acreditado no caixa, está acreditado a algum cliente, ou seja, foi depositado um crédito. Então eu sei que ali eu tenho crédito, ali eu depositei as minhas finanças ali, eu depositei os meus recursos ali, eu depositei, trazendo para a palavra, eu depositei a minha vida ali, então ali eu tenho crédito, ali eu acredito. Então que essa confiança que vem do Senhor, que nós possamos acreditar, que nós possamos dar crédito a isso. Que nós possamos dar crédito do ponto de entender quem é o Senhor e depositar a nossa vida totalmente a Ele. Que nossa fé não seja uma fé vã, uma fé rasa, porque nós somos salvos pelo Evangelho. Nós somos salvos pela mensagem do Evangelho. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Pelo poder da ressurreição de Jesus, nós somos justificados. Aquele que nos salvou, nos justificou, e aquele que nos justificou nos levará para morar com Ele eternamente, e isso está muito bem fundamentado na nossa igreja. Mas que você possa passar um pouco além disso, e que você possa conhecer isso com seus próprios olhos, como aquilo que os samaritanos, ao encontrarem com o Senhor Jesus, e depois se dirigirem à mulher samaritana, eles disseram à mulher samaritana, agora nós cremos, não somente porque o Senhor falou, porque você nos falou, mas porque nós vimos o Senhor. Porque nós vimos Ele, nós acreditamos toda a nossa vida a Ele. Porque nós vimos Ele, nós acreditamos a nossa vida totalmente a Ele. Natanael, que nós falamos sobre ele semana passada, sábado passado aqui, que o Rodrigo citou ele, Natanael, quando ele viu o Senhor, ele teve a revelação de quem o Senhor era, ele fez uma declaração na qual ele estava acreditando toda a vida dele ao Senhor. Quem ele era ao Senhor. Então que a nossa fé não seja uma fé vã, não seja uma fé que levada por qualquer vento de doutrina, o que um fala, o que outro fala, o que aquele fala, o que uma postagem fala, que nós não sejamos levados assim, que nós não sejamos enganados, que nós sejamos muito bem fundamentados na palavra e que nós possamos acreditar toda a nossa vida no Senhor, pois perto está o Senhor. Pois o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Não está longe de nós, e que isso não possa ser um mero conhecimento, que isso possa ser vivo em você. Pois o Senhor está muito próximo de nós. O Espírito do Senhor habita em nós. E você já pediu perdão para o Espírito Santo, porque mesmo você sabendo que Ele habita em você, muitas vezes você age com Ele com indiferença. Muitas vezes nós sabemos que nós orando, nós podemos estar sentados com Cristo, em lugares celestiais, nós abrimos mão deste lugar,
não por coisas más. Nós não abrimos mão de orar, de estar com o Senhor Jesus por coisas más. Nós abrimos mão de estar com Jesus por coisas boas, por estar vendo algo, para poder estar lendo, assistindo, jogando, fazendo qualquer outro tipo de coisa. Nós abrimos mão desse lugar no qual o Senhor Jesus nos deu, da qual o Senhor Jesus nos posicionou para ter revelação dele, para que de glória em glória, que todos os dias que eu tenha uma revelação, aproximação dele, seja gerado algo novo no meu coração. Eu abro mão disso para que eu possa fazer algo que vai me saciar naquele momento. Meu irmão, eu quero que você entenda isso, que o Senhor está perto e que você possa acreditar a sua vida a Ele. Que você possa acreditar totalmente a sua vida ao Senhor. Que a sua fé não seja uma fé vã, uma fé vazia, uma fé, eu acredito. Não, não. Sabe por que Abraão foi o pai da fé? Porque ele falava ao Senhor. Ele falava com o Senhor. O Senhor vai fazer uma declaração sobre Abraão, ele vai falar assim: porventura, ocultarei eu algo do meu servo Abraão? Não, porque ele sabe quem eu sou, ele depositou a vida dele em mim, ele me confiou o seu filho quando eu pedi. Ele, e não tinha pedido ainda o filho, quando ele fez essa declaração. Mas futuramente ele depositaria o seu filho ao Senhor, crendo na ressurreição do seu filho. Então que nós possamos ter esse entendimento, que perto está o Senhor, e que nós possamos acreditar a nossa vida totalmente a Ele. Que nós possamos entregar a nossa vida totalmente a Ele, não somente falando algo que nós pensamos, aquilo que, não, eu acho que é isso mesmo. Né? Vocês estão falando aí, deve ser isso mesmo. Não, mas que a sua fé seja uma fé genuína, uma fé que tem experiências com Deus, uma fé que não somente é movida pelo aquilo que os outros dizem, mas é movida pelo aquilo que você lê e experimenta do Senhor todos os dias, várias vezes por semana. Que isso possa fazer muito sentido, porque o Senhor Jesus nos colocou nesse lugar. O Senhor Jesus colocou nesse lugar, e se você abre mão desse lugar, isso revela muito de quem nós somos. Se você está abrindo mão desse lugar, revela muito daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que está nos distanciando de Deus. E quero te falar uma coisa: o que te distancia de Deus é você mesmo. O que te distancia de Deus, o que te faz, que permite que você fique longe de Deus, não é o inimigo, não, é você mesmo. É você que se coloca nessa posição de estar indiferente com as coisas do Senhor. De estar indiferente com a causa do Senhor Jesus Cristo. De estar indiferente com a causa daquele que você ouviu dizer que salvou a sua vida e fala assim: não, eu estou salvo, mas eu vou tocar minha vida daqui. Não, meu irmão, que você possa acreditar nessa palavra e depositar a sua vida nele. E depositar totalmente a sua vida no Senhor. Eu quero trazer isso na parte prática. Eu falei muito sobre a teoria, e eu quero fazer isso na parte prática. Eu quero que você abra Lucas 10. Lucas 10, 33. Abra seu celular, sua Bíblia. Se arruma no sofá, a gente vai estar no sofá, a gente vai escorregando assim. Sei como que é. Mas você dá uma posicionada no sofá aí, ou onde você estiver assistindo isso. Aqui é a parábola do bom samaritano. O Senhor Jesus vai contar uma parábola, e essa é a parábola nomeada como a parábola do bom samaritano. E eu vou pegar só um trecho dessa parábola, e a gente vai começar no verso 33, que vai falar ali somente do que o samaritano fez. E vai dizer, uma parábola muito conhecida, vai dizer que tinha um homem que ele foi tomado de assalto, ele foi assaltado, ele foi espancado, deixado quase morto, e estava vindo do mesmo lugar que esse homem estava vindo um sacerdote, esse sacerdote olhando aquilo, passou de largo, estava vindo um levita desse mesmo lugar, e o levita vendo isso, passou de largo. E no 33 vai dizer assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Mas um samaritano, estando de viagem, ao ver aquele homem, teve piedade dele. O samaritano não descia do mesmo lugar que eles vinham. O
Os samaritanos não vinham do mesmo lugar. A palavra vai dizer que eles vinham de Jerusalém, eles iam para Jericó. A palavra vai dizer que o samaritano, estando de viagem, ele cruzou aquele caminho. Ele cruzando aquele caminho, ele intervindo naquele caminho, ele encontrou esse homem tomado de assalto, esse homem ali totalmente estrupiado, usando essa palavra, totalmente ali no seu estado, sim, deplorável, a ponto de morte. E ao samaritano, ao cruzar neste caminho, ele encontra esse homem, e ao encontrar esse homem, ele começa a cheirar, fazer várias coisas na vida dele. E sabe quem é esse homem que cruzou a história, que interviu na história? O nosso Senhor. Se não fosse a intervenção divina na história do homem, nós nunca seríamos salvos. Se não fosse a intervenção divina na história do homem, nós nunca seríamos salvos. A palavra vai dizer que o trono nunca se apartaria da casa de Davi, e que o Salvador, o Redentor da nossa vida, viria da casa de Davi, viria do trono de Davi. Mas depois de Davi, houve vários descendentes de Davi, e nenhum desses teve a capacidade de trazer libertação para o seu povo. Conduzir esse povo à vida eterna. Se não fosse o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, intervir e, através do Espírito Santo, gerar ali na vida de uma virgem um Salvador, e esse Salvador foi dado a ele, foi creditado a ele essa mesma linhagem de Davi. E aí, a partir desse Salvador, o nosso Senhor Jesus, o samaritano aqui dessa história, ele nos salvou. Ele interviu, ele cruzou a nossa linha do tempo, ele interviu na nossa linha do tempo e trouxe salvação a todo aquele que nele crê. Então saiba que o Senhor Jesus, que esse homem não estava vindo do mesmo lugar que eles estavam, porque o Senhor, ele teve que intervir na nossa história. Não havia como, nós podemos julgar, mas não deveríamos julgar tanto assim os sacerdotes e o levita que passou de largo, porque esses homens não têm a capacidade de salvar ninguém. Haveria de ver uma intervenção divina, haveria de ver uma intervenção ali na história, para que a partir dessa intervenção, nós, aqueles que eram totalmente perdidos, que estavam jogados às traças ali a ponto de morte, nós ganhássemos vida, nós fôssemos restaurados. E a palavra vai continuar dizendo assim, no 34, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre os ombros do animal e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então a palavra vai dizer que esse homem, esse samaritano, ele interviu no meio da história, colocou esse homem que estava caído sobre o seu animal, levou ele a uma hospedaria, levou ele a uma casa, e falou ao hospedeiro, 2 denários. Antes disso, derramou vinho, derramou óleo, que tem o seu significado, vinho, alegria, o óleo, o Espírito Santo, derramou isso sobre ele, sobre aquele homem, e falou ao hospedeiro, falou ao hospedeiro, tome 2 denários, porque, e se tiver alguma despesa posterior a essa, se eu demorar mais que 2 dias para voltar, 2 denários seriam o valor de 2 dias de trabalho, se eu demorar mais de 2 dias para voltar, aí eu pago a diferença quando eu voltar. Esse homem que interviu na história nos colocou nesse lugar. Esse homem gerou essa salvação, esse homem nos colocou sobre o seu animal, que nos trouxe até uma hospedaria, que é a igreja, que é o lugar onde que o Senhor nos colocou, e todo aquele que o Senhor encontrou, todo aquele que o Senhor alcançou nesse mundo, Ele o depositou em uma igreja. Ele colocou em uma igreja, para que nessa igreja, essa pessoa fosse se restaurando o seu ânimo, para que de dia após dia ela fosse restaurada, para que dia após dia o ânimo dela fosse retomado, para que dia após dia fosse gerado novas coisas no coração dela, fosse colocado um novo ânimo, fosse renovando as suas forças, a sua energia, para que ele retomasse a forma original, porque aquele homem estava totalmente destruído
de todas as coisas que ele sofreu, e ele foi tomando forma, ele foi se restaurando, e depois de tudo aquilo, ele ia encontrar com aquele homem novamente que fez isso por ele. E que nós possamos ter esse entendimento que esse homem que interviu na história, que fez tudo isso, é o nosso Senhor. E ele fez tudo isso, e ele é o nosso Senhor, por quê? Porque o nosso Deus e Pai escolheu fazer assim, escolheu fazer dessa forma. Porque a palavra vai nos dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus Cristo viria, e isso estava já certo na cabeça do nosso Pai, o nosso resgate já estava já planejado, o plano de nosso resgate já estava tudo programado pelo Senhor, porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava imolado. Então que você possa ter esse entendimento, que uma intervenção divina nos trouxe a este lugar, e nos trouxe a este lugar, para que dia após dia, como Paulo diz, que de glória em glória, nós sejamos renovados à imagem do nosso Senhor. Para que dia após dia, nessa casa, nesse lugar, nessa hospedaria, você possa experimentar dose de graça, dose de transformação diária, todos os dias na sua vida. Que você não abra a mão desse lugar, que você não dê uma louca e você fale assim, eu vou embora desse lugar e parte, vou para a minha vida, vou continuar aqui, eu estou meio bom já, estou cambaleando ainda, mas estou bom. Não, que você possa permanecer neste lugar. Que você possa permanecer neste lugar. Que você possa permanecer ligado ao Senhor. Porque, cara, existe um Pai. A palavra vai dizer que vai nos revelar no decorrer da história que o desejo do Senhor sempre foi ter uma família. E Ele nos encontrou, Ele nos limpou, Ele nos trouxe salvação, Ele nos deu um norte, Ele nos deu um homem para que nós possamos olhar para Ele hoje e falar, esse é o nosso padrão, esse é o lugar para onde nós temos que olhar, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, que você possa estar olhando para este lugar e almejando estar mais próximo dEle dia após dia, almejando que a vida dEle, os mesmos sentimentos, o caráter deste homem seja gerado em você. Porque você estava morto, cara, e hoje você está vivo. E que isso não seja uma fé simples, isso não seja algo que você fala com a sua boca. Ah, é verdade, agora nós estamos vivos pelo Evangelho. Não, mas que seja uma fé que você acredita a sua vida. Que você entrega a sua vida totalmente, agora já não vive mais você, mas Cristo vive em você. A vontade que você faz já não é mais as suas vontades, mas é a vontade daquele que nos resgatou. O Evangelho nos resgata e nós somos encontrados pela graça do Senhor. O Evangelho nos resgata e pela graça nós somos salvos. Pela fé nós encontramos essa salvação. E as obras que nós vamos realizar é o resultado dessa salvação. Mas eu quero que você olhe para o que o Senhor Jesus fez, para o que o Senhor nosso Deus e Pai fez, para que nós possamos estar nesse lugar. E que você possa olhar para essa revelação dessa palavra, para que você possa olhar para o que esse samaritano fez, que é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, intervir na história, trazer redenção, salvação, e a certeza que esse rei vai voltar daqui a algum tempo, e a certeza que esse rei vai voltar daqui a algum tempo, e essa certeza que esse homem vai voltar, possa gerar em você um anseio, possa gerar em você um desejo de falar, eu quero estar preparado para recebê-lo. Eu quero estar pronto, eu quero estar totalmente curado para recebê-lo. E clamando ao hospedeiro, me dê mais coisas, me ensina coisas sobre ele, me mostra como que eu tenho que fazer para estar mais próximo do lugar perfeito, do meu estado perfeito. Meu irmão, porque tem um Pai que Ele deseja que isso aconteça. E Ele nos reconciliou através de Seu Filho. Ele nos reconciliou através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, como nós lemos em Romanos 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então que nós possamos ter esse entendimento que um Pai enviou seu Filho para trazer salvação. Salvação
restauração das nossas vidas e que nós possamos permanecer neste lugar. Um exemplo que eu quero te dar para que a gente possa, a partir daqui, a gente já caminha já para o fim. Meu sogro, no final do ano passado, eu creio. Não sei se foi no passado, a data certa eu não me lembro. Mas meu sogro, ele deu um estalo nele e falou assim, eu quero uma mesa maior. Tinha uma mesa lá de 6 cadeiras, quando vinham todos os filhos, todos os netos, não cabia na mesa. Né? Tinha que aí sentar um pouco na mesa, sentavam as pessoas nas cadeiras em volta. Mas ele queria uma mesa grande, mesa com 12 pessoas, com 12 lugares, para caber todo mundo naquela mesa. E aí foi até que encontrou essa mesa gigante, e encontrando essa mesa gigante, ele comprou, e aí até que hoje as reuniões, quando vem os meus cunhados, né, que vêm de São Paulo, o que mora aqui, nós vamos ali, e exatamente, são todos os filhos, os netos, cabem exatamente naquela mesa. Por quê? Porque o desejo de um pai é que todos os seus filhos estejam à mesa. O desejo de um pai é que todos os seus filhos retornem de volta para ele, que em um certo dia eles retornem, eles estejam à mesa com esse pai. Então que nós possamos ter esse entendimento, que o desejo do nosso Senhor é nos resgatar, nos transformar, para nos levar para este lugar, no final dos dias, na consumação de todas as coisas, nos levar a esse lugar de comunhão, nos levar a este lugar. O desejo do nosso Pai é nos levar a este lugar. É nos levar a esse lugar, é nos levar a este lugar, nós como falar, eu quero te dizer, eu anseio por estar nesse lugar, eu anseio por estar nessa mesa, mas meu irmão, que você possa permanecer ligado nele, que você possa acreditar a sua vida totalmente a ele, que você possa ter esse entendimento que o Senhor está perto, e o Senhor estando perto, que você possa ter pequenos problemas técnicos, mas nós já estamos de volta. Então vamos voltar onde a gente parou. Nós estávamos falando em Lucas 10, a partir do verso 33, o samaritano, e esse homem trouxe redenção, trouxe salvação de volta, trouxe a vida a este homem que estava morto, e que nós possamos ter esse entendimento, que o Senhor Jesus nos resgatou e nos colocou nessa mesa. O Senhor Jesus nos resgatou e nos trouxe e nos colocou nessa igreja, e depois dessa igreja, Ele vai levar a igreja à estatura do varão perfeito, Ele vai levar a igreja à plenitude, à maturidade, e depois que Ele levar a igreja a este lugar, Ele vai vir buscar a sua noiva, e depois que Ele vir buscar a sua noiva, nós estaremos neste lugar. Mas, sabe, todo esse caminho, todo esse processo que nós vamos seguir, toda essa progressão que nós vamos seguir, cara, que você não possa perder o Senhor de vista, que você não possa perder a sua fé nele. Por que eu estou insistindo que a sua fé tenha conteúdo? Para que você olhe essas verdades, para que você olhe as parábolas, para que você olhe tudo que o Senhor Jesus falou, para que você olhe tudo que o Velho Testamento fala, né? Tudo que o Velho Testamento fala, e ele aponta para o Senhor Jesus, que você possa olhar para toda a história e entender na história que o Senhor, o soberano sobre todas as coisas, o Criador de todas as coisas, Ele que nos criou, e Ele agora vem nos resgatar, está nos restaurando, e vai nos levar de volta a este lugar que nós perdemos, por causa do pecado. Então que você possa entender, que você possa permanecer neste lugar, que você possa entender que você deve permanecer neste lugar constantemente, que você não possa abrir mão deste lugar, porque o nosso Pai gerou vida em nós, que nós não possamos abandonar as coisas no meio do caminho e seguir a nossa vida do jeito que a gente quer. Mas se porventura você seguir a sua vida, você fala, não, eu vou seguir o meu caminho do jeito que eu quero, e vou voltar a fazer o que eu fazia antes, e é isso. Mas saiba que o Senhor Jesus, eu gosto muito dessa passagem em João 21, o Senhor Jesus está ali à beira da praia, ele está vendo os seus discípulos pescando, está ali João, está ali Pedro, alguns discípulos ali pescando, e ele falou que eles não seriam mais pescadores de peixe, mas eles seriam pescadores de homens, só que eles estavam pescando peixe, não tinha pegado nada, e o Senhor Jesus está à beira da praia, e o Senhor Jesus pergunta para eles, filhos, está em João 21, 5, vai dizer, filhos, vocês têm algo para comer? Ele não chama, assim, rapaz, vocês estão fazendo isso? Não, ele fala, filhos, vocês têm algo para comer? Então que nós possamos entender isso, que o Senhor, mesmo que nós estejamos distante do Senhor, não importa, pois perto está o Senhor.
E saiba que enquanto nós estamos aqui, enquanto a igreja do Senhor está aqui, enquanto Ele está nutrindo a sua igreja, enquanto Ele não veio buscar a sua igreja, há a possibilidade de nós retornarmos para Ele, porque Ele não nos chama de outra coisa a não ser de filhos. Porque o desejo do Senhor é nos trazer de volta para Ele. Ele pergunta: filhos, tem alguma coisa para comer? E os discípulos não tinham nada, mas quando Pedro chegou à beira da praia, o Senhor Jesus já tinha um peixinho ali já assando. E que nós possamos ter esse entendimento na palavra, que o Senhor deseja que nós estejamos ligados nele. E que a nossa fé, a fé nessas verdades, não seja uma fé infantil, não seja uma fé, uma crença, não seja algo que nós acreditamos, mas nós nunca entendemos isso na palavra, mas seja algo que nós provamos todos os dias. Amém? Eu quero orar por você. Papai, nós clamamos ao Senhor, papai, que o Senhor traga entendimento sobre nós, sobre quem nós somos, sobre quem o Senhor é. Nós ainda imaturos, nós ainda longe daquele que o Senhor deseja para nós, mas nós sabemos que em Ti, meu Pai, nós encontramos a salvação, em Ti nós encontramos a justificação das nossas vidas, em Ti nós encontramos tudo que nós precisamos, Senhor. Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, Jesus Cristo, por ter nos resgatado, por ter nos trazido vida, e vida em abundância, Jesus Cristo. E que nós acreditamos a nossa vida que nós temos hoje aos Teus pés, Jesus. Nós não queremos estar em outro lugar, Jesus, não seja ser aos Teus pés, contemplando quem Tu és, contemplando a Tua beleza, contemplando tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Traga-nos a revelação da Tua palavra, e que a revelação da Tua palavra transforme quem nós somos. E que nessa hospedaria, que nessa casa, nessa igreja, o Senhor nunca nos deixe de nos nutrir, de nos dar a Sua palavra, de nos dar o Seu ensinamento, a Sua direção. Dê-nos uma fé com conteúdo, gere no nosso coração uma fé viva, uma fé baseada no Senhor. Coloca no meu coração, no coração dos meus irmãos, um desejo de conhecê-lo, um desejo de estar mais próximo do Senhor todos os dias, um desejo de conhecê-lo mais. Coloque em nós uma fome, uma sede de Ti, uma fome e uma sede do Senhor, do pão da vida, daquele que tem água para dar de beber, da qual nós bebemos e nós nunca mais teremos sede. Senhor, nos leva a este lugar, nos leva a esse lugar de entendimento, nos conduz a este lugar, papai. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue nos disciplinando, que o Senhor continue nos levando a esse lugar de entendimento e maturidade, Senhor. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus Cristo, amém. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, uma grande família, batizados por Teu Espírito.